era um momento de pura emoção e gratidão. Maria, com o coração transbordando de alegria, dirigiu-se a Deus em um cântico, reconhecendo a grandeza e a bondade do Senhor. Esse cântico ficou conhecido como Magnificat, uma palavra que significa exaltar. Através de suas palavras, Maria revelou o quão profundamente compreendia a dimensão do que estava acontecendo em sua vida e na história da humanidade. Com os olhos brilhando e a voz serena, Maria proclamou: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Em cada sílaba, ela transmitia uma profunda reverência, como alguém que sabia estar diante de um mistério sagrado. Ela não exaltava apenas a si mesma, mas reconhecia que tudo o que estava vivendo era um ato de amor e de misericórdia divina. Maria continuou seu cântico, lembrando-se de como Deus olhou para a humildade de sua serva. Ela era jovem, de origem simples, sem posição de destaque ou riquezas. E, mesmo assim, o próprio Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Naquele momento, Maria se viu como uma ponte entre o céu e a terra. E, reconhecendo sua posição humilde, declarou: "Todas as gerações me chamarão bem-aventurada." Era uma declaração de que, através dela, a promessa de Deus estava se cumprindo para toda a humanidade. Ela então falou da grandeza de Deus, que operou coisas grandiosas em sua vida. Reconheceu o poder divino, chamando Deus de Santo, aquele que é puro, justo e fiel. Maria sabia que aquele era o Deus que havia libertado seu povo da escravidão no Egito. Era o Deus cujas promessas não falham. E ela exaltou a misericórdia de Deus, que se estende de geração em geração para aqueles que o temem. Maria via a compaixão divina não como algo temporário ou restrito a um grupo, mas como uma herança para todos. Com seu cântico, Maria também refletia sobre a justiça de Deus. Ela falou de como o Senhor derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Para ela, esse era o Deus que equilibrava a balança. A justiça divina não era cega, mas sabia recompensar aqueles que buscavam o bem e se afastavam da arrogância. Por fim, ela lembrou que Deus cumpriu a promessa feita aos seus antepassados, Abraão e seus descendentes. Ela se via como parte de uma história maior, uma narrativa que começou há gerações e que, através dela, alcançava uma nova etapa, a chegada do Messias prometido. O Magnificat de Maria é uma expressão de fé genuína, uma oração de alguém que entende seu papel na história de Deus e do povo. Ao cantar seu louvor, ela nos ensina sobre gratidão, humildade e confiança na justiça de Deus. Maria não apenas fala de si mesma, mas de todos aqueles que, como ela, confiam e esperam nas promessas divinas. O Magnificat, o Cântico de Maria, é muito mais do que uma expressão de gratidão, é um verdadeiro hino de esperança, fé e confiança inabalável em Deus. Ao nos aprofundarmos neste cântico, percebemos o quanto ele revela o coração de Maria e, ao mesmo tempo, nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e fé. Maria começa com uma declaração impactante: "Minha alma engrandece ao Senhor." Aqui, ela demonstra que seu coração está completamente voltado para Deus, reconhecendo a soberania e bondade dele em sua vida. Maria nos mostra que, mesmo em meio ao inesperado, quando tudo parece incerto, ainda podemos nos aproximar de Deus com um coração grato e louvá-lo. Ela poderia estar assustada com o que viria, mas opta por confiar e exaltar aquele que a escolheu. Há uma lição poderosa aqui: a gratidão e o louvor têm a capacidade de transformar nossa perspectiva. Maria escolheu se focar na grandeza de Deus em vez de pensar em suas próprias limitações e desafios. Muitas vezes, quando estamos diante de uma tarefa difícil ou uma situação complicada, tendemos a olhar para o problema e a questionar. Mas Maria nos lembra que, ao voltar nossos olhos para Deus e louvá-lo, somos renovados e fortalecidos. Exaltar a Deus é, em si, uma forma de demonstrar fé, pois revela nossa confiança em sua bondade e poder. Ela prossegue dizendo que meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria não estava apenas louvando, ela estava se alegrando, reconhecendo que Deus é seu Salvador, seu sustento e aquele em quem podia confiar plenamente. Quando ela diz meu Salvador, Maria afirma sua fé pessoal, reconhecendo que a salvação não é apenas uma promessa coletiva, mas algo íntimo, uma conexão profunda entre ela e Deus. E isso nos leva a refletir: quantas vezes nos alegramos realmente em nossa fé? Quantas vezes encontramos alegria ao perceber que Deus está conosco e nos sustenta, mesmo nas horas difíceis? Ela ainda diz que Deus olhou para a humildade de sua serva. Isso é tão significativo.
Maria não tinha nada que a tornasse especial aos olhos do mundo, era jovem, simples e desconhecida. Mas Deus escolheu olhar para ela, escolhendo-a para uma missão grandiosa. Isso nos faz lembrar que Deus enxerga além das aparências e valoriza o que está em nosso coração. Ele não se impressiona com status, riquezas ou conquistas. Para Ele, o que importa é nossa disposição em servi-lo, nosso coração humilde. Essa verdade nos conforta, pois significa que todos nós, independentemente de nossas circunstâncias, podemos ser usados por Deus de maneiras maravilhosas. Então, Maria declara que todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Ela compreende que seu papel é parte de algo muito maior, algo que transcende o tempo. Muitas vezes, somos tentados a ver nossa vida e nossas lutas de forma limitada, como se tudo se resumisse ao presente. Mas Maria nos lembra que, quando confiamos em Deus e aceitamos seu chamado, estamos deixando um legado para as próximas gerações. Nossa fé, nossas ações e nossa obediência podem impactar vidas além do nosso tempo. Maria continua exaltando a justiça de Deus, que derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Ela reconhece que o Senhor não é influenciado pela riqueza ou poder humanos, mas age com justiça, elevando os humildes e aqueles que confiam em Ele. Essa passagem é especialmente motivadora, pois nos lembra que Deus valoriza os que se mantêm fiéis e justos. Muitas vezes, em nosso mundo, parece que o poder e a influência falam mais alto. Mas o cântico de Maria nos encoraja a confiar que Deus vê cada coração e, no tempo certo, Ele faz justiça. Ele exalta os que se mantêm fiéis, humildes e confiantes em sua promessa. Ao final, Maria lembra que Deus é fiel e cumpre suas promessas, mencionando a aliança com Abraão e seus descendentes. Isso é um lembrete poderoso de que Deus não se esquece de suas promessas. Ele é o mesmo Deus que prometeu a Abraão uma descendência numerosa e que, agora, através de Maria, estava cumprindo a promessa de enviar o Salvador. Esse Deus que cumpre promessas é o mesmo que está conosco hoje. Em tempos de incerteza, Maria nos motiva a lembrar que Deus sempre cumpre o que promete, mesmo que, para isso, precisemos ter paciência e confiar em seus caminhos. Assim, o Cântico de Maria é uma expressão de fé profunda e uma lição sobre como podemos viver com esperança, humildade e confiança. Quando louvamos a Deus, mesmo diante de desafios, mostramos nossa fé e abrimos espaço para que Ele transforme nossas vidas. Que possamos seguir o exemplo de Maria, louvando ao Senhor com gratidão, confiando em sua justiça e nos alegrando no fato de que Ele é fiel e sempre cumpre suas promessas.